Eu queria trazer aqui um outro tema que me incomodou bastante hoje, ou tem me incomodado, mas particularmente hoje, porque eu fui ler um artigo sobre o assunto. O partido PSC indicou o general Sebastião Roberto Peternelli para assumir a FUNAI. O general Peternelli, logicamente, é um general da reserva, um oficial preparado, um oficial experimentado, conhecedor do Brasil, ele conhecedor desses problemas, porque ele foi para a reserva sendo o número 2 do GSI, trabalhando lá com o general Elito, então conhece muito bem o problema. Mas a argumentação da FUNAI e das entidades, das organizações ligadas ao índio, a indignação que se diz entre os próprios índios e organizações ligadas à proteção dos direitos dos povos indígenas, é muito revelador, porque protestam contra a indicação de um militar, algum militar na FUNAI, um militar na FUNAI, né? Como se o militar fosse, então, um tipo de brasileiro de segunda classe. Porque não pode, o militar não pode. Pode qualquer um, mas não pode ser um militar. Por que não pode ser um militar? Exatamente porque o militar é um cidadão preparado, patriota, e que vai trabalhar dentro da FUNAI para que a FUNAI faça aquilo que tem que ser feito. Eu vejo aqui as argumentações, né? E, na verdade, também se reclamam não só contra a indicação do militar, mas pelas medidas tomadas pelo governo que bloquearam execuções orçamentárias do Ministério da Justiça, onde a FUNAI está inserida. Então, aí tem problema dos recursos e como eu disse, onde tem fumaça, tem fogo. Nós estamos vendo que estamos saindo de um governo corrupto, e aí a FUNAI bota um militar lá e a FUNAI fica com urticária. Então, significa que aí tem que ser avaliado. Então, dizer que a nomeação do militar significa um retrocesso na relação do Estado com os povos indígenas. Por quê? Porque os militares são integracionistas do índio, e eles acham isso um absurdo, integrar o índio à sociedade brasileira. Nós vemos, na Amazônia, eles são contra os índios fazerem serviço militar, integrarem as Forças Armadas. E quando nós vemos que os índios, todos ou quase todos que têm adquirem um mínimo de cultura, querem integrar as Forças Armadas. As Forças Armadas são um meio de integração do índio ao seu país, ao Brasil. E essas entidades todas querem manter o índio sem cultura, o índio como um bicho do mato, o índio cercado para fazer uma visitação, como se fosse um zoológico de seres humanos. O próprio Greenpeace considera um absurdo colocar na presidência da FUNAI uma pessoa que defende a ditadura. Uma pessoa que defende a ditadura. Mas que ditadura? Nós acabamos de conversar aqui sobre ações populares, 1965, a criação da ação popular. Quer dizer, o próprio governo dando à sociedade, ao cidadão brasileiro, instrumentos para ele se voltar dentro da legalidade, da justiça, os instrumentos de justiça para se defender da ação do Estado. Então, dizer que o PSC, e isso também, agora nós vemos quem é que faz parte do PSC? Jair Bolsonaro, nosso pastor Marco Feliciano. Então, isso eles consideram que isso é um indício de que vai haver vão colocar um militar lá para botar disciplina, para colocar as coisas dentro da legalidade.
né? E ainda tem nessa publicação que eu li, condenando o general Peternelli por ter dito que, por 52 anos falando do período do regime militar, 52 anos que o Brasil foi livre do maldito comunismo. Pois acho isso um absurdo. Então, está caracterizado que o Conselho Missionário, todas essas entidades que estão trabalhando em torno da dita proteção de direitos dos povos indígenas, defendem a ideia do comunismo, que nós todos, que o Brasil, a sociedade brasileira, está querendo ver a distância que a sociedade brasileira está reagindo como anticorpo para eliminar essa doença, né? Então, o Peternelli dizer que o Brasil se viu livre do maldito comunismo, né? Viva os bravos militares, o Brasil, e ainda, o Brasil nunca vai ser comunista. Nunca vai ser mesmo, é exatamente o que nós queremos. Então, vem a FUNAI, com os dirigentes da FUNAI, o Conselho Indigenista Missionário, Greenpeace, se colocar um militar na FUNAI, porque ele é contra o comunismo. Então, isso é um absurdo, não é? E o que eu vejo nisso, e ainda hoje conversei com o general Peternelli sobre isso, isso aí está caracterizando a necessidade de que haja uma auditoria nessa FUNAI o quanto antes. Uma auditoria da Polícia Federal, do TCU, do Ministério Público, para expor o que se passa lá dentro, né? E depois que isso tiver exposto à sociedade, aí sim se coloca lá, ou nomeia-se um interventor, e com certeza o Peternelli, ao assumir a FUNAI, vai fazer o cercado de índios integrados às Forças Armadas para auxiliá-lo na tarefa de administrar a Fundação Nacional, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, eu quero aproveitar esse nosso canal, aproveitar esse nosso momento aqui e a nossa audiência para fazer essa denúncia, a denúncia de que existe um movimento contrário à nomeação do general Peternelli. E esse movimento caracteriza a corrupção que há dentro da FUNAI. Eu não tenho dúvida disso. E faço votos que o presidente não se intimide e mantenha a nomeação do Peternelli e que se faça na FUNAI a auditoria que tem que ser feita para mostrar a quantidade de mazelas que tem dentro da FUNAI, que a FUNAI não serve para proteger o índio. Pelo contrário,